para mais uma live do Saber Pleno. E hoje o tema sobre reforma íntima, como a gente faz para enfrentar aí esses desafios durante esse processo e como a gente pode compreender melhor a importância disso para a nossa vida e como faz toda a diferença dentro dessa caminhada espiritual. E antes de começar a falar, eu quero convidar você, né, como todo início de vídeo, eu convido vocês para visitarem lá o nosso blog, saberpleno.com. Se você ainda não segue a gente no Facebook, siga também. A gente tem uma página onde a gente posta mensagens diárias lá e compartilha os trabalhos realizados também pelo Saber Pleno. E principalmente lá no nosso canal do YouTube, para você que tá vendo a live, né? Porque depois a live vai ser postada lá. Curte o nosso canal, começa a seguir a gente no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha ele, enfim. Seja bem-vindo aí para conhecer as outras redes sociais, os outros canais de comunicação do Saber Pleno, tá? Lembrando que depois dessa live vai estar lá no YouTube, toda segunda-feira a gente tem uma live nova com um tema novo e eu sempre ao final, né, subo, provavelmente amanhã ela já vai estar disponível para vocês lá no canal, ok? Então vamos lá, gente, vamos falar de reforma íntima, fazendo uma retrospectiva aí dos assuntos que a gente já vem tratando há algum tempo. A gente falou um pouco lá atrás em alguns dos vídeos anteriores sobre a transição planetária, sobre as coisas que iriam mudar durante esse processo, não externas, mas principalmente internamente, a questão da cura com o nosso passado, o que seria importante a gente trabalhar dentro de nós para que a gente pudesse liberar essa carga energética e estar pronto para esse novo momento que se inicia agora em julho, essa virada de chave, né? E também na live passada a gente falou sobre a questão do existir, né? Dos desafios de como você tornar essa jornada mais leve, entendendo que você por si só já é um ser atuante dentro do projeto de vida que você desempenha aí todos os dias. E como a gente dá um pouco mais de leveza para essa caminhada. E hoje, para amarrar aí essa sequência de temas, a gente vai falar sobre reforma íntima. Já tratamos desse assunto em outros vídeos do Saber Pleno. A gente sempre revisita essas temáticas, né? Óbvio que com o objetivo não de repetir, mas de reforçar a importância, porque na verdade, gente, no final de tudo isso, o que realmente vale para nós é o quanto a gente se dedica para o nosso processo de evolução. Como eu disse lá no vídeo, quando a gente falou sobre transição planetária, esse momento energético, espiritual, né, a questão da data limite, que a gente também já falou aqui, né, isso daí não é que grandes milagres vão acontecer ou coisas, de repente, tudo vai mudar, não. Na verdade, é uma virada de chave, é uma virada de energia, né? E isso, quando a gente fala energia, a gente está falando tanto da energia material, de como as pessoas lidam com as coisas, de como elas enxergam a vida, quanto espiritual também. A presença de toda essa equipe espiritual na nossa vida, né? Para quem acredita e traz um pouco isso para o seu cotidiano. Essa questão da abertura, né, da nossa sensibilidade, da questão mediúnica, isso também está muito presente. Então, na verdade, não é que grandes mudanças vão ocorrer. Na verdade, as grandes mudanças só vão ocorrer se nós estivermos aptos a manifestá-las. E é por isso que a gente vem recorrendo a essas temáticas, no sentido de preparo, né, e de entender que se eu não modificar o que eu tenho dentro de mim, se eu não modificar a minha forma de enxergar, a minha forma de sentir, a minha forma de falar, a forma com que eu lido com as coisas diariamente, essa mudança efetiva, seja na matéria, no plano espiritual, elas não vão acontecer. Porque tudo parte de mim. Óbvio que tem um processo de evolução natural da Terra e dos planos, que isso independe do meu
processo de evolução enquanto espírito, mas lembrando que somos todos uma centelha divina e que estamos todos integrados a essa criação de forma ativa, de forma participativa, de forma a realmente levar adiante a evolução. E todos os seres têm um processo, um propósito de existência, né? Todos nós temos. Então, quando a gente fala de reforma íntima, nesse momento de virada de chave aí, prestes a um eclipse lunar que vai acontecer amanhã, eu particularmente sempre falo aqui, não entendo muito de astrologia, o que eu entendo é o que eu leio e o que eu escuto a respeito, não sou astróloga, né? Apesar de ter muito interesse de estudar essa linha, mas eu sigo alguns astrólogos que estão falando muito sobre essa questão do mês de julho. E em paralelo a isso também muitas orientações espirituais em leituras de outras fontes, se assim eu posso dizer, né, de orientação espiritual e energética como o tarô, enfim, como outras linhas também, falando a importância desse mês de julho, que se realmente uma virada de chave energética vai se processar, já está se processando, e isso se inicia mais especificamente amanhã, no dia 2 de julho, que é quando a gente vai ter um eclipse, desculpa, não é lunar, é solar, um eclipse solar, né, no mundo todo. A gente vai, principalmente os países da Argentina, Chile, vão poder ter contato mais com esse eclipse, algumas pessoas do Brasil também vão poder ver, mas o eclipse, sempre quando ele aparece, né, na astrologia, ele vem falar de um período de transição entre sombra e luz, onde você passa a revelar e passa a enxergar coisas que antes você não tinha capacidade de enxergar ou não conseguia ter acesso, coisas do seu íntimo, coisas da sua intimidade espiritual, da sua intimidade emocional, coisas que antes para você estavam anuviadas, estavam inacessíveis, né, de uma forma geral. E elas passam a se manifestar de uma forma mais clara, de uma forma mais... a gente passa a ter um contato mais direto. E aí esse eclipse é um início, né? Esse eclipse que acontece amanhã é um início aí dessa virada de chave, como todos nós já sabemos. Além da questão astrológica, a gente tem aí a data que Chico já falava nos seus escritos, né, nos seus livros, muitos espíritos que vinham fazer as psicografias através dele falavam da data limite, que no dia 20 de julho, né, se até esse momento a gente chegasse até essa data sem nenhum rompante, uma guerra de proporções mundiais, que a partir daí a humanidade entraria num novo período de consciência onde grandes evoluções, grandes... como é que eu posso falar? Grandes processos energéticos, avanços materiais e espirituais e principalmente conscienciais iriam se processar a partir daí, né? E realmente a gente tem uma mudança de regência espiritual, né? Quando a gente está falando aí dessas energias da natureza, para quem acredita nos orixás também. Então, todas essas frentes, desde a astrologia até o espiritismo, até a leitura, né, dessas forças energéticas da natureza, apesar de serem religiões diferentes, visões diferentes, todas elas acabam falando a mesma coisa, né? De uma mudança energética, de uma mudança espiritual. E é onde entra nós em tudo isso, né? Porque como a gente disse aqui, suas contas vão continuar existindo, sua vida vai continuar girando e as coisas vão continuar acontecendo, independente da data limite ou não. Mas o que realmente vai determinar essa mudança é como você está se posicionando na vida e como você está trabalhando a partir de hoje para mudar a sua realidade e para exercer o seu papel dentro do seu meio, seja a família, seja no trabalho, seja nos seus relacionamentos, né? O que você realmente está investindo, como você está processando as suas ideias e
os seus processos internos de uma forma geral para encarar e entrar nesse novo período energético. É muito importante a gente entender, gente, que a evolução ela é um processo inerente ao espírito, né? Independente da minha capacidade de desenvolvimento, independente da forma com que eu levo a minha vida, nós estamos fadados à evolução, né? O ser ele está fadado a evoluir, ele está fadado a progredir, e isso é um movimento natural que, por bem ou por mal, pelo amor ou pela dor, isso vai se processar, né? Assim como a Terra também tem o seu processo paralelo de evolução, nós também temos, né? Como seres divinos, seres centelhas divinas, né? Então, hoje a gente vê, se a gente for olhar para o mundo lá fora e a gente for ver as pessoas com as quais a gente convive, né, com quem a gente troca as nossas experiências diárias, seja dentro da nossa casa ou fora dela, muitos de nós, a gente vê quadros muito sérios de tristeza, de insatisfação, questionamentos profundos a respeito da vida, muitas pessoas aí desenvolvendo problemas de depressão por diversos motivos. Enfim, a gente tá passando por um momento conturbado também na questão da economia, também na questão da sociedade geral, da forma que as pessoas estão lidando com a política e com tudo que envolve um sistema que sustenta a sociedade, seja ele político, religioso ou econômico, né? E a gente tem que entender que existem processos que andam independente do seu entendimento ou não, da sua vida ou não, né? A sociedade, ela tem um time, né? Ela tem um processo, ela tem um caminho, e nós, por fazermos parte dessa sociedade, a gente tem, até um determinado limite, um poder de influência nisso. Então, quando eu tô falando de reforma íntima, o mais importante é eu entender que se eu não processar essas mudanças dentro de mim e se eu não executar elas no meu dia a dia, eu não vou conseguir contribuir para esse processo coletivo. Ou seja, eu saio da esfera do eu saio da esfera do indivíduo e vou para um sentido coletivo, né? Eu não estou como ser partícipe desse conjunto, eu não estou contribuindo com a minha parcela de obrigação, obrigatória, minha parcela obrigatória dentro desse processo, tá? E óbvio que não existe uma fórmula pronta, assim como também não existe... agora eu tenho que tomar muito cuidado com essa frase, né? Porque ela pode ser interpretada de diversas formas, mas não existe certo e errado, né? Existe a forma de percepção, mas existem valores nos quais a gente consegue entender o que não é certo e o que é certo. No sentido assim, o que seria um valor que está errado, que não é condizente? Tudo aquilo que foge do meu entendimento, eu vou usar essa palavra, mas a gente pode usar outras, de Deus. O que eu entendo por Deus, pelo Criador, por essa força de criação que você acredita, né? Quais são os valores, as atitudes, as coisas que eu falo, que eu faço e que estão contra a esses valores divinos, né? Então, por exemplo, eu prejudicar o meu próximo, né? Se eu falar não existe certo e errado, poxa, mas eu sei o que é um valor errado. Prejudicar o meu próximo não é uma coisa correta. A partir do momento que eu tô executando uma atitude que está prejudicando uma outra pessoa, eu sei que aquilo não é certo. Então, no fundo, todos nós sabemos quais são os valores certos e errados, independente daquilo que eu acredite ou não, da minha forma de ver ou não, do movimento que eu sigo, da frente política, econômica, religiosa, social que eu sigo. A partir do momento que eu faltei com respeito, que eu agi com egoísmo, que eu coloquei o orgulho na frente, que eu deixei de trabalhar e agir de forma correta com o próximo, eu estou fazendo uma coisa errada, né? Eu estou deixando para trás um valor que, cara,
poderia ser positivo, mas ele não está agindo dessa forma. Então, eu acho que a gente precisa ter um conceito, a gente precisa ter uma conceituação geral, né, de certo e errado, das questões dos valores, né, e principalmente do nosso norte. Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso norte? Né? Então, se eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu tenho Jesus como modelo, eu tenho Buda como modelo, ou eu tenho um grande avatar que fala sobre amor, que prega o respeito, que prega a fraternidade, que prega a caridade, tudo que eu estiver fazendo que está contra esses valores, são coisas que estão saindo fora. E aí eu tenho um norte, né, para saber por onde eu vou seguir, o que eu vou fazer e como eu vou processar as minhas atitudes. Nesse processo de reforma íntima, quando a gente fala do trabalho interior, também existe um paralelo muito importante da gente entender, que é a questão do desafio, né? E a questão também da continuidade desse processo. Eu não inicio um processo de reforma íntima e aí eu executo ele durante 4 meses. Aí passaram-se esses 4 meses, eu falo, bom, agora eu não quero mais fazer reforma íntima. Tô cansada, já tô de saco cheio, não quero fazer isso. Já deu, agora eu quero xingar todo mundo, eu quero fazer o que eu quiser. Cara, a partir do momento que você começa a buscar um sentido para sua vida, um processo de evolução, um processo de entendimento diferenciado acerca das coisas, esse caminho não tem volta. Porque uma alma, quando ela é desperta, né, para os valores corretos, para os valores positivos da vida, que envolvem amor, que envolvem a questão do eu na sociedade, de como eu me relaciono com as pessoas, cara, isso não tem volta, porque a reforma íntima ela é um processo constante. Né? Eu tenho defeitos hoje que eu visualizo na minha pessoa e eu falo, bom, eu preciso arrumar isso e isso. E aí eu vou lá, eu trabalho todo dia para aquilo, eu leio livros, eu tô vendo aí as lives do Saber Pleno, eu tô consumindo conteúdos positivos que estão me ajudando a trabalhar esses defeitos, esses problemas aí que eu tenho. E aí, de repente, eu consigo sanar eles. De repente, eu vejo que eu consegui diminuir consideravelmente a minha ansiedade, eu consegui sair de um processo de inércia ou melhorar dentro de um processo de depressão ou um relacionamento problemático que eu tinha. E aí, aqueles objetivos foram cumpridos. Só que a partir do momento que você desenvolveu esses objetivos que você traçou inicialmente, consequentemente a sua consciência ela passa daquele patamar na qual ela está para um patamar diferenciado. Ela acaba se expandindo, ela acaba evoluindo dentro desse processo. E aí aqueles valores, os valores não, mas os hábitos, as atitudes que você tomava anteriormente, para você elas já não cabem mais, porque você tem um nível diferenciado de entendimento a respeito das coisas. Aí você encontrou outro desafio, que aí você vai precisar eliminar novos pontos que você detectou com o seu processo de evolução consciencial. Então aquilo que eram 3 pontos só, que era a questão da ansiedade ou dos problemas de relacionamento que eu precisava resolver, eu expandi a minha consciência e vi que eu tenho mais 10 pontos. E quando eu resolver esses 10 pontos, aí eu vou encontrar 20 pontos, porque a minha consciência ela vai estar sempre em processo de evolução. Ela vai estar sempre evoluindo, ela vai estar sempre progredindo dentro dessa caminhada. Então, a cada degrau que eu vou vencendo, a cada obstáculo que eu vou ultrapassando, novos vão surgindo para dar um sentido e uma continuidade no meu processo de reforma íntima. Então, isso é uma questão que não acaba nunca. Enquanto eu for um espírito encarnado ou até mesmo desencarnado, mesmo que eu for um espírito que eu não esteja mais manifestado no plano da matéria, né? Eu vou estar sempre em processo de evolução.
E a minha reforma íntima lá vai ser diferente, porque eu resolvi os 50 pontos, os 50 débitos que eu precisaria resolver na minha atual vida. Quando eu chegar lá, eu vou encontrar mais 60. E por aí vai, porque a consciência ela vai se expandindo cada vez mais. É um movimento contínuo, é uma jornada contínua que nós temos que nos preparar para enfrentar, certo? E é muito interessante porque a reforma íntima, ela guarda consigo desafios, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo, ainda estou vendo porque não terminei, né? Uma palestra do Haroldo Dutra, eu sempre falo dele, ele é um palestrante espírita, né? E os conteúdos do Haroldo são fantásticos, inclusive ele tem muitos livros, ele fez estudos muito condensados a respeito da Bíblia, o Novo Testamento, enfim, ele traz em muitas palestras dele, ele fala sobre Jesus como modelo, sobre a questão das atitudes, e essa palestra especificamente que eu estava assistindo hoje, ele falava sobre reforma íntima. E lá ele falava dos desafios, né, que a reforma íntima ela traz para nós. E ele resume isso, que durante esse processo a gente tem que ter foco em 3 desafios específicos. 1, o egoísmo. 2, o orgulho. E 3, o interesse pessoal. É muito engraçado porque ao mesmo tempo que a gente acha que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. São coisas que elas vibram dentro de uma mesma faixa, esses 3 pontos nos quais a gente tem que ter foco, mas são coisas bem distintas. O egoísmo, ele é muito presente em situações específicas da nossa vida. Seja dentro do suprimento de uma necessidade ou de alguma questão material, onde eu não quero compartilhar com o outro, né? Uma roupa, um objeto físico. Eu não quero compartilhar, eu não quero dividir aquilo. Ou seja, até mesmo na questão do meu conhecimento, naquilo que eu aprendo, né? De não querer compartilhar, não querer ensinar aquele colega que trabalha comigo para ele não subir de cargo e eu ficar para trás, enfim. O egoísmo na nossa vida ele pode se manifestar de N formas, né? Esses são apenas alguns exemplos. E assim como o processo de reforma íntima, esses pontos de problemáticos, eles também têm escadas, né? Ele também tem níveis. Eu posso compartilhar as minhas coisas com as pessoas. Eu posso ser uma pessoa abnegada no sentido material, mas no sentido intelectual eu não gosto de compartilhar conhecimento, eu não gosto de ensinar o outro, ou eu não gosto de... Enfim, eu tenho uma atitude egoísta perante determinadas situações. Então, também nesse processo, conforme a gente vai vencendo uma etapa do egoísmo, a gente vai encontrando outra e outra e outra, até o ponto que a gente consegue aí trabalhar essa defasagem de personalidade de uma forma positiva. O orgulho também é um outro problema, porque a linha entre o orgulho e o amor próprio ela é muito tênue. Né? E a gente pouco é ensinado a lidar com isso, a gente pouco é ensinado a trabalhar isso de maneira positiva e objetiva na nossa vida. Então o orgulho também é uma questão muito séria, né? Que precisa constantemente de vigia e às vezes ele se manifesta nos pequenos detalhes, então é um desafio muito grande. E a questão do interesse pessoal, o Haroldo, inclusive, nessa palestra, ele fala uma coisa interessante, né? Ele lembra de Allan Kardec, em um dos escritos dele, onde eles falam o que separa um espírito de luz de um espírito ainda que vive ou que está manifesto nas sombras. O que diferencia justamente o interesse pessoal. E que hoje, mais de 90% das pessoas encarnadas na Terra hoje tem esse problema das sombras por conta do interesse pessoal, né?
Porque um espírito de luz, quando a gente vai falar de um espírito, por exemplo, como Jesus, como Maria, como o próprio Emmanuel, né, que era o Chico Xavier, que é um exemplo que a gente tem muito próximo nosso, Madre Teresa de Calcutá, enfim, são essas figuras, né, que a gente vê aí pela caminhada Gandhi. O que diferencia nós, réis mortais aí, dessas pessoas, né? Na verdade, são pessoas que viveram para a sociedade, são pessoas que dedicaram a sua vida ao próximo, né? Então, o interesse pessoal dentro desse viés para essas pessoas ficou em segundo plano. E é neste ponto que nós temos que observar, porque isso ainda é muito arraigado em nós. Nós, enquanto espíritos encarnados, a gente, além da conexão muito forte com a matéria, de um processo desafiador com relação a vencer as questões materiais, a gente tem um apego muito grande aos nossos interesses pessoais. Então, muitas vezes eu coloco o meu na frente e deixo do outro depois, e de forma instintiva, de forma inconsciente. Então, são pontos aí que a gente tem que perceber. Assim como os níveis da reforma íntima que a gente já citou, é muito importante a gente entender que esse processo, ele tem, por ele ser contínuo, ele também precisa acontecer de uma forma natural, tá? Porque é a mesma coisa que você reformar uma casa morando dentro dela, né? Você não vai sair da casa para reformar. O processo de reforma íntima, ele acontece e a sua vida não para, porque ela vai continuar acontecendo, você vai continuar trabalhando, você vai continuar pagando suas contas, você tem as suas atividades diárias para fazer. Então, a gente também precisa transferir para esse processo um sentimento de paz, um sentimento de tranquilidade, e é muito importante também a não cobrança. Porque eu, como ser, eu também tenho os meus limites, eu também tenho as minhas limitações, e eu não posso ser o meu carrasco, eu tenho que ser o meu amigo, né? Eu tenho que buscar uma orientação e também ser empático comigo mesmo, com as minhas próprias fraquezas. Então, e esse, para muitas pessoas hoje, é um dos maiores desafios, porque nós somos cobrados 24 horas por dia a ser o melhor profissional, o melhor filho, o melhor amigo, o melhor marido, a melhor esposa. A gente está sempre estimulado a ser o melhor, a agir da melhor forma, né? A gente tem uma vitrine humana hoje, que é o Instagram, onde as pessoas postam a vida maravilhosa delas, a viagem delas para Nova York, as coisas maravilhosas que elas compraram, ou o local lindo e pitoresco onde ela está lendo o livro. Ninguém posta lá na fila do ônibus às 6 horas da manhã lotado, entendeu? Tipo, e isso gera um sentimento para nós de eu tenho que ir, eu tenho que conseguir, eu preciso ser o melhor, eu tenho que vencer, é o excesso de motivação, né? Sendo que tem dias que, cara, você simplesmente tá só o pó e você só quer deitar na sua cama e ficar triste e comer uma barra de chocolate, entendeu? E você tem que respeitar isso, porque é um processo seu também, faz parte, não vão ser todos os dias que eu vou estar bem, não vai ser sempre que eu vou acertar, vão ter dias que eu vou fazer a coisa errada ou que eu não vou conseguir alcançar a meta que eu me propus, mas eu não posso ser conivente e frouxo também aí com os meus defeitos, eu preciso estar sempre observando. Por isso que essa linha é muito tênue, por isso que eu preciso ter uma percepção diferenciada das coisas de uma forma geral, tá? E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que faz parte da nossa natureza, né? A gente sempre faz uma coisa e a gente espera um resultado, né? Quando a gente ora ou quando a gente pede alguma coisa para Deus, reza, a gente está sempre esperando a concretização daquele fato.
Ou então quando a gente vai na academia e se dedica, a gente está esperando a chegada daquele resultado. Ou quando, sei lá, eu tô fazendo alguma coisa para alguém, seja para minha família, ou seja para o meu namorado, para o meu marido, eu tô esperando alguma coisa, um reconhecimento, nem que for uma palavra de agradecimento. Isso meio que faz parte, né, da nossa natureza. Mas eu também tenho que entender que o importante não é o resultado final, não é o que eu vou receber em troca daquilo, e sim o processo. Né? O processo é a mágica de tudo. O que eu vou passar, as coisas que eu vou sentir, os desafios que eu vou enfrentar, todos os sentimentos que vão ser despertos no meu íntimo, né? Então, o processo de superação, ele traz muitas lições. E se eu continuar passando a minha vida dentro daquele cabresto, né, focado no celular, focado nos 1001 compromissos que eu tenho, eu vou perder a minha evolução dentro dos processos que eu estou inserida. Né? Então é muito importante a gente olhar para isso e buscar também florescer. Isso foi até uma frase do Haroldo que eu compartilhei hoje no nosso Stories, que é: floresça onde Deus te plantou. A gente sempre, né, almeja mais, a gente está sempre buscando um trabalho melhor, um salário melhor, uma casa melhor, um carro melhor, pessoas diferentes. Quando às vezes se você for parar para observar com critério e foco, provavelmente você já tem quase tudo que você precisa. Quase, faltando talvez 1%. Pode não ser todas as conquistas materiais que você sempre desejou, né? Que você sempre quis. Mas tudo que você necessita para o seu processo de evolução e sobrevivência está nas suas mãos. E aí você tá tão inserido nessa questão de ir à frente, de vencer, de se, né, ter sempre mais, que você perde a capacidade de agradecer pelo que você já tem. E ainda mais, você perde a capacidade de olhar para o que já está nas suas mãos. E às vezes as oportunidades que você mais esperou na sua vida, de repente elas chegam, elas passam, mas como você não está focado no que está acontecendo, no processo que você está vivenciando, e você já está lá com os olhos no resultado, a oportunidade passa e você não vê. Assim como a vida passa e a gente não vê, porque a gente está focado em 1001 coisas. Então floresça onde Deus lhe plantou. E se hoje você está nesse trabalho, hoje você está nesse relacionamento, hoje a sua vida é essa que ela é hoje manifestada, trabalhe sempre para evoluir, sem dúvida, e isso é primordial. Mas aproveite a oportunidade para florescer onde você está hoje. Né? Onde você se encontra, se observe dentro da situação que você tá, seja ela qual for, por mais difícil ou desafiadora que ela seja, olhe e permita-se florescer nesse processo, permita-se dar o seu melhor, porque às vezes você é a única esperança nesse espaço. Seja para outras pessoas ou seja para você mesmo num processo de execução íntima. Às vezes você precisa vivenciar, às vezes não, mas muitas vezes você precisa vivenciar a dificuldade, você precisa vivenciar a doença, você precisa vivenciar a falta para você ter um entendimento avançado a respeito daqueles pontos e a partir daí conseguir progredir, avançar para uma nova etapa, para um novo processo, para um novo desafio. Mas tudo isso exige tempo, exige paciência, aquele ditado que as coisas na vida não acontecem no tempo que a gente quer, mas no tempo que Deus quer, né? No tempo que a vida te coloca para vivenciar as coisas e absorver os ensinamentos e processar os resultados. Então sejamos mais pacientes, né? Para essa nova era, o que a gente precisa hoje é de um novo olhar, é de uma nova forma de nos manifestar, de conviver, de amar, de observar e de, enfim, falar, escutar tudo. A gente precisa de novas atitudes, novos modelos comportamentais, novos modelos psicológicos que estejam mais conectados com o ser e não com o ter. Hoje, boa parte do sofrimento que a gente passa, e isso acho que, cara, 90, não sei que lá,
quase 100% aí da população é por coisas de ordem material. Seja pelo seu salário, seja pelo seu trabalho, seja pela questão do seu corpo, da autoaceitação. E esse novo momento a gente precisa fechar um pouco os olhos da matéria e passar a observar as coisas com os olhos da alma. Observar as pessoas, receber as pessoas de uma forma diferente, não olhar o estereótipo dela, a roupa que ela está vestindo, o cargo que ela tem, o carro que ela usa, mas sim o que ela fala para você, como ela te aborda, como ela te cumprimenta, como ela interage com você, o que ela tem para te oferecer no sentido sentimental e espiritual e o que você pode oferecer para ela. A gente precisa passar a olhar para as situações da nossa vida de uma forma mais leve, com um entendimento mais profundo a respeito das coisas. Porque nada, absolutamente nada acontece por acaso. Então, se hoje eu estou vivenciando um quadro de doença, seja lá qual for, ou eu estou vivenciando um desemprego, uma falta, um buraco na minha vida, eu tenho que observar esse processo. Eu tenho que parar de culpar Deus pelas minhas mazelas, eu tenho que parar de culpar as pessoas pelos meus problemas e voltar os olhos para mim e tentar entender o que eu estou fazendo, que eu não estou conseguindo obter o resultado certo. E aí, se você equalizar tudo aquilo e você falar, não, olha, tudo que eu estou fazendo tá ok. Eu não estou culpando as pessoas, eu estou me dedicando, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando em prol do resultado que eu quero, mas mesmo assim eu não obtive esse resultado. Aí é o ponto de eu olhar e eu ver que se eu estou realizando tudo aquilo que eu preciso para obter o meu resultado e ele ainda não chegou, é porque não é a hora certa. Porque todo problema que a gente passa ou é uma purificação espiritual ou é karma. Um dos dois. Ou você está pagando um karma, né? Você está se libertando de um karma que você adquiriu, seja nessa vida ou em outras vidas passadas, ou é um processo de purificação espiritual, um processo de entendimento, né? Para o seu espírito, para que ele possa agregar determinados conceitos nele, que se ele não passasse por aquela doença, por aquela falta ou por aquele problema, ele não absorveria. E qual que é o caminho de resolver isso? Seja karma ou seja purificação? É reclamar? É chorar? É espernear? É culpar Deus? É fazer moeda de troca com a espiritualidade? Olha, eu rezo 10 Pai Nosso e você me dá o que eu tô te pedindo. Não, não é isso. Não é assim que a gente resolve. É olhando para dentro, todos os dias vendo o que eu posso melhorar e principalmente mudando os meus olhos para a situação. E ao invés de eu chorar e de eu ter um pesar por passar por aquilo, eu agradecer. Que bom que eu tô tendo a oportunidade de vivenciar isso. Que bom que eu estou aprendendo tantas coisas com essa situação, com essa dificuldade. E sem dúvida eu vou saber de tudo isso uma pessoa muito melhor, muito mais preparada. E no tempo que a vida permitir que isso mingue, que isso acabe, eu vou conseguir passar de fase. Mas eu vou estar sempre lá investindo no meu melhor para vencer essa fase, para deixar que isso passe o quanto antes, né? Então, a gente precisa de mais paciência com a instantaneidade da sociedade de hoje, com a internet, com tudo que a gente vem passando com as tecnologias, a gente acha que é assim, né? Que clicou, apareceu. E não é, cara. A vida, ela não se processa dessa forma. A espiritualidade não funciona assim. Você demorou séculos de existência, né? Em diversos processos, em diversas encarnações para se tornar o que você é hoje. E para que você consiga minguar tudo isso e transformar tudo isso dentro de você, cara, não é tão fácil assim. Porque encarnação não é certeza de melhoria. É aí que tá. Não é só porque eu tô encarnado que eu já tô resgatando todos os meus débitos. Às vezes eu crio novos débitos, né? Às vezes eu vou lá e ferro com a vida do meu companheiro, da pessoa que anda comigo, eu vou lá e puxo o tapete de quem trabalha comigo, de quem vive comigo, eu faço mal para alguém. E aí, ao invés de liberar o meu karma, eu acabo adquirindo novos débitos. Então, a encarnação não é necessariamente um processo de
Ah, não, beleza. Você teve 30 encarnações? Não, então você já pagou seus débitos. Não, não é assim. Porque às vezes a gente adquire novos. E isso quando, sem falar das dívidas congeladas, né? Que o Emmanuel cita em algumas obras dele. Então, é aí que tá. Eu acho que quando a gente tá falando dessa nova era, a gente tá falando em pelo menos, tá, gente? Pelo menos parar de agregar novos débitos, novos karmas e novos problemas para nossa existência espiritual. É isso que eu tenho que focar hoje, é nisso que eu tenho que voltar as minhas forças. Que eu não consiga, né? O que é muito difícil, sem dúvida, mas mesmo que eu não consiga eliminar o meu karma, se eu não adquirir novos karmas, cara, eu já tô num saldo positivo, porque hoje em dia na sociedade é muito difícil. Você é testado todos os dias, a sua paciência, a forma que você lida, as escolhas que você faz, né? Enfim, desde as menores coisas como devolver uma carteira que você achou no chão, né? Até grandes coisas que é como você lida com a vida e com as pessoas no seu cotidiano, entendeu? A pessoa que você fala obrigado, a forma que você trata as pessoas que estão com você, a sua família, né? Que é o primeiro núcleo de transformação, e a gente tá sempre com o olho no outro, né? O próximo que tá fora da minha casa, mas o próximo que tá dentro da minha casa eu não tenho paciência. Porque é difícil, porque eu tô todo dia com aquela pessoa e aquela mania dela me irrita. E aí eu tenho vontade de... né? Enfim, é muito difícil. A nossa casa, o nosso conflito familiar é o primeiro núcleo de evolução, o primeiro e o principal núcleo onde estão os meus maiores débitos. Por isso que aquele irmão que eu não tenho uma relação muito boa, ou o meu pai que eu não consigo, sei lá, aproximar ele de mim, ou ter uma... É lá que tá onde eu preciso trabalhar, né? O meu sentimento, que eu preciso aplicar o meu perdão, e eu preciso estar do lado, e eu preciso ter paciência. Quando a sua mãe pede pela 80ª vez para que você explique para ela como é que entra no Facebook. Cara, que filho que não fica de saco cheio, mas quantas vezes será que a sua mãe não teve que te ensinar a comer, a escrever, a fazer a letrinha? Sei lá, cara, a gente também passou por momentos onde a gente não tinha entendimento de nada, e essas pessoas do nosso primeiro núcleo foram as principais a nos ensinar, a nos passar um conhecimento. E por mais que elas não tivessem a paciência, mas o fato delas não terem executado, o fato das pessoas não terem executado o papel delas da melhor forma, não justifica que eu não execute o meu, né? Porque o que vai julgar o nível de ação de cada um não é o que foi feito, mas o nível de consciência que a pessoa carrega consigo. Então, é isso, gente. Acho que esse momento, ele pede isso, ele pede um novo olhar, ele pede uma nova atitude, ele pede que a gente compartilhe isso com as pessoas, porque nós enquanto sociedade, a gente precisa avançar. Não dá mais pra gente ficar preso a picuinhas, a coisa de partido. A sua religião é melhor que a minha, porque a sua não tá certa, porque a minha é melhor. Cara, não existe isso. No final, a morte é a mão niveladora de tudo, né? Porque quando você morre, você perde tudo que você tinha, todos os carros que você tinha na sua garagem, os 1000 imóveis que você tinha passam a serem, são desmembrados e não fazem mais parte de você, aquilo não é seu mais, né? E você volta somente com o seu perispírito lá pro plano espiritual. E lá ninguém é dono de nada, ninguém é portador de nada, porque tudo é de Deus. Assim como aqui nada é nosso. É uma grande ilusão eu achar que essa casa é minha. É uma grande ilusão eu achar que essa caneta é minha, que esse livro é meu, que esse celular é meu. Não é. Isso é uma ferramenta que está temporariamente nas minhas mãos, assim como as pessoas também estão temporariamente no meu caminho, para que eu possa aprender e desempenhar determinadas funções no meu processo evolutivo.
Então é isso, quando a gente fala de reforma íntima, a gente tem que ter dedicação, tem que ter disciplina, né? Eu tenho que ter paciência comigo. Se eu tenho uma limitação que eu não consigo vencer, eu tenho que botar amor nisso, eu tenho que botar paciência. Eu tenho que me respeitar também, isso é uma coisa que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Às vezes a gente quer excessivamente ajudar os outros, a gente quer resolver os problemas alheios e a gente se esquece de que nós estamos em primeiro lugar sempre. Porque se eu não botar máscara em mim, eu não vou conseguir ajudar o outro, eu vou morrer antes, entendeu? Então eu tenho que estar no centro desse processo. E aí não é uma questão de egoísmo, porque às vezes o Haroldo falou isso nessa palestra e eu vou inclusive compartilhar o link com vocês. Sempre quando a gente fala de caridade, né, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é a gente doando alguma coisa para alguém, seja um agasalho, seja uma palavra amiga. A gente nunca se coloca recebendo, porque é difícil, né? Imagina você numa situação que você tá tão ruim que você precisa de uma doação de uma roupa, que você precisa de um conselho. Então a gente também tem que mudar esse olhar, porque eu sou o próximo, né? Eu também posso estar na situação ruim, né? Eu também, enfim, a gente tem que entender que a volatilidade da vida, ela é inerente ao processo de evolução. Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso estar aqui, e aí? Como é que eu vou reagir a isso? Como é que eu vou lidar com isso? Todo mundo quer o sucesso, todo mundo quer o crescimento, todo mundo quer, né, a questão material bem resolvida, mas amanhã ou depois pode ser que eu não tenha mais isso. E aí eu vou sofrer? E aí a minha vida vai acabar? Não, né? Então é isso. Eu acho que a gente tem que também às vezes trocar um pouco de lugar e tentar entender que eu posso precisar. Então, se um dia eu posso precisar, hoje se eu tenho, eu preciso oferecer, eu preciso dar. E não necessariamente uma coisa material, mas eu tenho que dar o meu amor, eu tenho que dar a minha paciência. Hoje eu sou filho, então eu posso dar a minha paciência e o meu amor para os meus pais, amanhã eu posso ser pai. E se hoje eu não der o amor para os meus pais, o que o meu filho vai estar vendo? O não amor, a não paciência, o não afeto, e é isso que eu vou receber dele. Então, a vida é muito sábia, a gente passa por todas as fases, né? E aí a gente vê pessoas passando pelas mesmas fases que a gente passou, e isso também envolve as questões materiais. Então, eu acho que o convite da reforma íntima é esse, a gente entender que é um processo constante, que é contínuo, que é desafiador, eu preciso de disciplina. E quando eu conseguir cumprir com todos os tiques lá da minha listinha, novos vão aparecer. E aí eu vou fazer uma nova lista, talvez muito maior do que a primeira. Porque a minha consciência expandiu e eu cresci, né? Você lembra, quando a gente era adolescente, a nossa preocupação era estudar para a prova, né? Quando você era jovem, você estava lá na terceira, quarta série, a gente tinha que estudar para 4, 5 matérias no máximo. E olha lá, era uma prova por semana. Aí você vai para o ginásio, o número de matérias aumenta. E aí você tem uma prova por dia. Aí quando você vai para o colegial, você tem 2 provas no mesmo dia de matérias completamente diferentes. Então, assim, quanto mais conhecimento você vai agregando, mais desafiador aquilo vai ficando. Na vida espiritual e processo de evolução e reforma íntima é a mesma coisa. Quanto mais conhecimento você vai agregando e mais pontos você vai trabalhando, novos outros tantos vão aparecendo para que você possa resolver. E isso vai ser para a eternidade, graças a Deus, porque imagina que triste, que monótono se todos nós fôssemos perfeitos, para que a gente já está aqui? Né? Imagina se a minha vida fosse só ficar lá na praia, tudo bem que eu adoraria, né? Mas uma hora aquilo ia ficar enchendo o saco. Eu tá lá na praia tomando uma cervejinha, vai chegar uma hora que você fala, cara, não aguento mais isso. Eu preciso de movimento, eu preciso ver gente, eu preciso... Então, é isso, gente, é isso. A gente tem que florescer onde Deus nos plantou. Acho que esse é um convite que a gente tem que aceitar e a gente tem que manifestar isso, porque, cara, a gente não tá em nenhum lugar por acaso, né? Isso é maravilhoso. Você tá com as pessoas que você tem que estar, do jeito que você tem que estar para aprender alguma coisa.
Então, sejamos gratos a isso, né? Vamos dar o nosso melhor para esse processo, para que a gente possa passar de fase e entender que não tem aposentadoria no processo de evolução. Não vai chegar um momento que eu não vou fazer mais nada. E isso está mudando, inclusive, até na matéria. Hoje em dia tá difícil até de se aposentar. Imagina no processo de evolução. Então é isso, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você curtiu, amanhã esse vídeo já vai estar no YouTube. Pega o link dele, compartilha para quem você acha que pode gostar desse tema ou que precisa escutar aí essas palavras. Dá a sua curtida, o seu compartilhamento, deixa o seu comentário para mim, manda sugestões de temas, os seus feedbacks. Isso é muito importante para que a gente possa sempre pegar novos temas que estejam ligados com o que o pessoal aí tá passando, os desafios que a gente tá vivenciando. Às vezes o seu problema pode ser o meu problema e a gente compartilhando isso, tudo fica melhor. Mais uma vez eu convido você para entrar lá no nosso blog, saberpleno.com, visitar o nosso canal do YouTube, Giovana Sapienza, e fica ligado, toda segunda-feira aí tem uma nova live. Eu quero agradecer a Mica, que entrou hoje, a Vivi, que tá sempre aqui me assistindo, linda. Um beijo, obrigada pelo seu carinho. A Fafá também esteve presente com a gente aqui. Obrigada de coração, para mim é muito feliz, é muito gratificante ver que vocês estão aqui presentes comigo e vendo os vídeos, tá? E eu espero de coração que de alguma forma isso tenha ajudado você ou passar essa ideia para uma outra pessoa que precise, tá bom? Um beijão no seu coração e uma semana iluminada para vocês. Tudo de bom. Que essa semana ela seja realmente uma virada de chave e que a gente consiga entrar esse mês com muito mais luz e muito mais positividade, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.